é engraçado também quando as pessoas vão lá aos congressos, tentam falar um brasileiro, que também é muito engraçado, não é? Ouvir um português tentar fazer um sotaque brasileiro é muito engraçado, mas como deve ser engraçado o meu sotaque, que não é nem de brasileiro nem de português, aqui é de brasileiro, no Brasil é de português. Mas isto começou mesmo através dos congressos e da oportunidade, então, que depois foi dada de que essas pessoas pudessem vir ao IPATIMUP e fazer um treino na especialidade. Ou seja, como nós temos também no IPATIMUP uma área que é de diagnóstico e que não é só investigação e, portanto, é uma área profissional no sentido de diagnóstico, isso foi atrativo para muitas pessoas e foi assim o mote do início das colaborações. Claro que com isto, com o treino profissionalizante, também surgiu o interesse do treino pós-graduado, agora no sentido de doutoramentos, mestrados, porque esses mesmos médicos muitas vezes também tinham interesse em fazer uma carreira acadêmica. E as colaborações começaram exatamente nesse sentido. Curiosamente, começaram com o Nordeste, começaram com o Ceará, com o Pernambuco, e depois, o que no início podia ser, olha, por que esses indivíduos então têm colaboração com essas áreas do Brasil e não têm com São Paulo, Rio de Janeiro, que são considerados os motores ou os lugares mais com uma medicina mais avançada ou mais desenvolvida, embora não seja completamente verdade. Mas isto, hoje, é das colaborações mais fortes que nós temos, que é com a Universidade de São Paulo, que você sabe que é considerada a universidade topo do Brasil. E nós temos uma colaboração forte, inclusive um dos patologistas que vai participar dessas entrevistas é o diretor da patologia da Universidade de São Paulo, e foi nesse treino, então, profissional em patologia que surgiu a colaboração. Depois, como nós temos experts no IPATIMUP nas áreas de patologia do cancro, da mama, da tireoide e do tubo do trato gastrointestinal, as teses que têm sido feitas em patologia são para estas áreas. Mas principalmente isto começa mais por uma ligação pessoal, ou seja, de conhecer as pessoas que foram fazer conferências ou dos artigos, do que institucional. E depois se tornou institucional. Teve uma altura, mas agora também você não tem o privilégio de esquecer as coisas, eu também esqueço tudo, não sei há quantos anos, mas há alguns anos atrás, 6 patologistas do IPATIMUP viajaram o Brasil todo. Sim. Fomos a Fortaleza, Natal, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, ou seja, do norte a sul, a fazer conferências. E naquela altura, é que como aquele grupo, já era difícil dizer, são 6 tal, o bando dos 6, era o bando do IPATIMUP, não é? E acho que essa foi uma altura importante por nome, a marca IPATIMUP, ficar conhecida no Brasil. E hoje, realmente, nós temos ainda, continuamos a receber gente, continuamos já a ter pedidos porque têm interesse em vir ao IPATIMUP. Agora, não em vir ao Fernando Schmidt, ou ao Sobrinho Simões, ou à Fátima Carneiro, vir ao IPATIMUP. Ou seja, agora a marca, a instituição ficou vincada e acho que isso é o que se procura e o que é difícil, tanto do lado de cá como do lado de lá, a instituição prevalecer, né? Porque a gente ainda tem muito o pessoal, mais do que institucional. Mas tem funcionado perfeitamente. Mas você não explicou porque é que foram aterrar no IPATIMUP. Eu sei que o país é pequeno, mas... Por causa das pessoas. Sim. Não há outra. Foi por causa das pessoas que estão no IPATIMUP. Mas elas tinham visibilidade científica e profissional. Exatamente. Era? Exatamente. Por causa da importância, tinham visibilidade científica naquela área em especial. E, portanto, isso atraiu as pessoas interessadas naquela área. Não é? E depois, através das pessoas, é que o IPATIMUP foi descoberto. Não é? Então, através das publicações, do interesse nas conferências e tal, é que o IPATIMUP acabou por ser descoberto e hoje acho que é uma história nessas colaborações, você sabe, também tem, as nossas colaborações evidentemente não se restringem ao Brasil, mas as colaborações com o Brasil são um ponto, do nosso lado, é um ponto muito forte das colaborações com o estrangeiro. Bom, eu acho que esperava que todas as colaborações que foram feitas com os nossos grupos do IPATIMUP fossem
com a justificação que tem e não com a língua ou com alguma facilidade real ou inventada de comunicação, porque espero que, tanto na patologia como na genética populacional, nós tenhamos um nível que seja, de facto, atrativo a nível internacional, que não seja porque, claro, especialmente o português seja um veículo de comunicação. Porque hoje em dia, nós vemos as diferenças, aquilo que eu disse antes. Hoje em dia, quer dizer, o pessoal jovem que vem, todos falam inglês, podiam ir a qualquer lugar, não é? Podiam ir aos Estados Unidos e tal, mas continuam a vir para cá. Ou seja, acho que isso é um pouco... E acha que isso vai continuar? Depende de nós, não é? Se nós nos mantivermos bons, acho que... Se nós só continuarmos a falar português, não. Mas se nós continuarmos a ter condições de desenvolver a nossa investigação, a nossa habilidade profissional, acho que sim. E outra coisa, como é que você vê o facto de outros países serem envolvidos quadrilateralmente nestas aventuras? Eu acho que é uma experiência porque boa. Nós portugueses temos muita dificuldade em intervir em países que foram mais recentemente colonizados. Uhum. E o Brasil tem uma facilidade enorme em fazê-lo. Portanto, eu tenho uma experiência nesse sentido. Por exemplo, nós não conseguimos pôr um pé, nem ter nenhuma colaboração decente na minha área de genética populacional, nem com Angola, nem com Moçambique. Nós temos uma experiência boa com Moçambique. É o único país que nós temos uma boa experiência, com nenhum outro na África. Nós dizemos, não é, nós brincamos, nós treinamos todos os patologistas de Moçambique, moçambicanos, são 4, são todos. E através, o que é uma história engraçada, é que eles foram treinados cá e hoje, e através de nós, fizeram uma ponte com o Brasil. Não é? Porque nós conhecíamos gente do Brasil, os conhecíamos. Hoje, por exemplo, a semana passada eu recebi um e-mail da Carla Carrilho, que é a diretora do Serviço de Patologia do Hospital de Maputo, e os internos de Maputo agora, através de uma ligação feita por nós, vão ao Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro serem treinados. Portanto, esse é um exemplo de uma triangulação, não é? Que foi feita com um país africano, mas é uma experiência única. Moçambique é uma experiência única do nosso lado. Temos essa dificuldade. Reconheço. Nós não temos colaboração nenhuma com Angola, Cabo Verde, nenhum outro. Em todas as visitas que fiz, quer no Rio, mas principalmente em Brasília, a quantidade de estudantes africanos... Há muitos angolanos no Rio de Janeiro, não é? Impressionante. E em Portugal... E há muitos brasileiros em Angola. Ou melhor, em Portugal não sei. No Ipatimup. Não temos essa... Eu não tenho uma explicação para isso. Eu tenho uma vaga explicação, que é um problema de desenvolvimento. Por exemplo, a única pessoa que eu formei na minha área, quando voltou para Moçambique, por razões de falta de quadros, teve que ir ocupar uma posição que não tem nada a ver com a formação que teve. Sim. Portanto, quebrou-se o investimento. Ao contrário, todos esses patologistas voltaram para trabalhar em patologia. Isso que deve ter sido o fator. Isso foi crucial. Suponho que eles iam todos para ministros e... Tem um que vai, que eu acho que vai. Bom, mas sobra alguma coisa. No meu caso, eu tive azar. Foram todos os investimentos ficaram em situações mais políticas do que propriamente científicas. Ou de direção, enfim. E isso fez com que, portanto, todo esse esforço, que não foi numericamente muito grande, em vez de ser uma semente, não, foi uma perda. Não é? Pois é. Mas, infelizmente, a gente tem esse exemplo e acho a colaboração é excelente. Nós temos muitos... Isto é, como você disse, é quantificável hoje em dia. E acho que o mais importante da colaboração que nós temos com o Brasil é que é quantificável, não é só nós estamos aqui a falar, mas se as pessoas quiserem, vão ao PubMed, é muito fácil, põem lá Ipatimup Brasil e vão ver os artigos todos que nós produzimos nesses anos. E isto também é um fator atrativo para que as coisas continuem. Claro, isso é uma bola de neve. O outro exemplo que eu lhe dei foi um que podia ter, com mais um pouquinho, podia ter dado esse salto. Sim. Mas apanhamos o país, pelos vistos, numa fase de desenvolvimento nesta área que não era... Ainda não... Enquanto que você, apesar de tudo, na medicina tem necessidade de manter alguns quadros, fazendo algo no terreno em que são especialistas, se você vai para a genética populacional, isso não é sentido como necessidade
Sim, urgente. Urgente. E a forense é vista como uma coisa muito sofisticada, que só os países com muitos recursos é que se podem dar ao luxo de investir nisso. Portanto, eu terei que ter mais paciência, que é uma coisa que me custa muito. Mas acho que quando chegar lá, o Brasil já vai estar muito mais à frente que nós na colaboração com os países africanos. Sim. Por várias razões. Algumas delas são estes obstáculos. Inclusive, eu reconheço, por exemplo, eu tenho... Só muito ultimamente é que comecei a estudar um pouco da história do Brasil. E por razões destas colaborações. Porque, obviamente, a gente já estudar a nossa história já é uma atitude um pouco masoquista. Mas estudar a história de outros países ainda é pior. E eu fiquei deslumbrado com o que foi a saga da independência do Brasil e o que podia ter sido se o poder político da época tivesse reagido de outra maneira. Nomeadamente se, em vez da capital do reino voltar a Lisboa, ficasse, como teve quase, se ficasse no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza absoluta que a história do mundo seria completamente diferente. Claro. E os Estados Unidos da América não seriam o pioneiro do desenvolvimento, mas sim o Brasil. Mas isto são futurologias que, quando houver outro dia do Ipatimou, porque é uma festa móvel, felizmente, pode voltar a falar nisso. Não sei. Então, ok? Não sei. Eu acho que estava bom aqui. Senão depois começamos a inventar. Estamos aí à tarde. Se quiser, só falta o café aqui. Eu não tenho. O negócio foi... desculpa, o que ele me tinha combinado era 100 euros 20 minutos. Fazer um obrigado. Paulo, é testemunha. E já ultrapassamos. Ok. Voltamos todos ao mesmo. Não, obrigado não vou dizer outra coisa qualquer. Não, é só um pedido para fechar. Vocês estão numa conversa, não é? Então, essa conversa foi muito agradável, não é? Mas a gente nos mandaram parar, porque senão nós ficávamos aqui. Que isso, eu nunca pensei que eu ia aturar, não falando de futebol este tempo todo. Pior, você não confessou nada sobre Lisboa. Não, nem posso. Nem posso. Vai ver a política. Sou político agora, depois. Assim. Não sei quem vai ver esse vídeo depois. Está bem, foi muito agradável ter essa conversa também, e acho que... E para nós, felizmente, encontramos-nos regularmente e muitas vezes a deshoras, o que facilita muito a comunicação. Exatamente. Quando já não temos o rebuliço nem dos pacientes, nem dos alunos, nem dos alunos. Portanto, nós, se calhar é a primeira vez que estamos a conversar assim longamente a horas de gente. Exatamente. Acabamos de conversar às 8 da noite, 8h30. 8, 9 horas, ou apanhamos no fim de semana, ou no sábado. Mas num dia de trabalho oficial, acho que é a primeira vez que a gente está a conversar. Ainda por cima com um público indiferido. Público distinto. Ok, Fernando, obrigadíssimo. Obrigado.